Olá, meninas, tudo bem? Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Vamos ver quem está presente aí em aula. Maria Lúcia, Ana Caroline, Bruna. Tem mais alguém ali que eu não consegui entender o nome? Cristiana. É Moabit, é isso? Sejam todos bem-vindas, meninas. Mais uma sexta-feira aí, mais uma aulinha. Hoje eu tô com uma cara de cansada, depois de um dia exaustivo que foi. Bora lá, né? Bora lá que não pode parar. Então vamos lá, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem com as aulinhas na plataforma? Vocês estão conseguindo assistir? Tá tudo tranquilo? Como é que tá? Alguém pode me dar um feedback? Como é que foi essa semana? Conseguiram assistir as aulas? Vocês estão me Eu ouvindo? consegui, eu tô. Eu consegui assistir a aula. Todos conseguiram, né? Então tá bom, pessoal. Hoje eu vou fazer um resuminho rapidinho sobre o nosso tópico, vou abrir a tela aqui para vocês, eu vou compartilhar a tela, que, se não me engano, é esse aqui, deixa eu ver. Ah, aqui. A gente vai falar sobre o mamógrafo, componentes do mamógrafo. Tá aí tudo bem, né? Depois, se tiver um tempinho, vai ser rapidamente aqui, a gente vai fazer um exercício que é pela plataforma Kahoot. Eu vou mandar para vocês e vocês vão ter um tempinho para entrar, tá bom? É uma plataforma que a gente utiliza para fazer tipo um joguinho, é gratuito, não precisa pagar nada, mas aí eu vou mandar o link lá no grupo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Para a gente entender um pouquinho com o que a gente vai trabalhar, né? O que que é um mamógrafo, né? O que diferencia um aparelho de raio-x para um mamógrafo, né? Como a gente comentou na aula da história da mamografia, né? O que que diferencia, né? Os primeiros estudos, vocês lembram que a gente falou um pouco sobre microcalcificação? Não sei se vocês lembram sobre isso. A gente falou sobre microcalcificação, né? O que é microcalcificações? Microcalcificações são aqueles pontinhos brancos que lembram grão de sal, micro, de bem pequenininha, que a gente precisa de um complemento específico, que a gente chama de magnificação, né? Que a gente consegue visualizar esses pontinhos brancos na mamografia. Mas por que na mamografia? Porque a mamografia é um aparelho de alta resolução. Isso que diferencia um aparelho de mamografia para um aparelho de raio-x. Ele é um aparelho específico, um mamógrafo, né, com alta resolução. Ele foi feito para a mama, né? Enquanto o raio-x a gente estuda osso, na mamografia a gente estuda os tecidos da mama, que a gente vai conhecer um pouquinho mais para frente, que é o tecido fibroglandular e o tecido adiposo. Então, na mamografia, a gente não tem osso, a gente tem tecido. Então, a gente não precisa de kV muito alto. Então, a gente trabalha ali com kV, né? A gente vai comprimir a mama, a gente vai ver a espessura da mama, e pela espessura da mama, a gente vai definir a técnica que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, uma mama com uma espessura de 8 centímetros, a gente usa 24 kV. Uma mama com espessura de 9 centímetros, a gente usa 25 kV. Uma mama de 30 centímetros, a gente usa 26, 27, 28 kV, vai de acordo, né? Desculpa, eu falei uma mama com 4, espessura de 4, 28 kV. 5, 29, uma mama de 6, 30 kV. Então, você pode ver que a gente aumenta em um, diferente do raio-x, que usa 10, 15, 20, às vezes, né, uma técnica bem mais alta. Um, um, de 29 para 30 kV na mama dá uma diferença muito grande. Mas por quê? Porque a gente não tem osso para atravessar, a gente não tem tecido, densidade óssea, né? Que barra os raios-x. A densidade da mama ela é menor porque a gente só tem tecido, não tem osso, tá? Então, o mamógrafo é um aparelho de alta resolução que permite visualizar lesões pequenas como as microcalcificações, tá? O que que são as microcalcificações? Como eu expliquei para vocês, tudo em torno na mamografia gira em torno das microcalcificações.
Por quê? Por que que a gente faz a mamografia? A mamografia, eu já perguntei isso para vocês, ela previne que a paciente tenha câncer? Não. A função dela é diagnosticar precocemente o câncer de mama, tá? Então, se tiver algum indício que aquela paciente está para ter câncer de mama, o que que o médico faz? Ele começa a estudar a mama dela para que ela consiga fazer uma cirurgia, para que ela consiga fazer um tratamento, né? E conseguir ter um prognóstico melhor. A chance de sobrevida dela seja melhor. Então, assim, aonde que foi encontrado as primeiras microcalcificações? Nos primeiros estudos que os médicos tiravam as mamas da paciente, que às vezes faleciam, ou as pacientes que já tinham a mama, que retirava para fazer cirurgia, ele pegava aquele tecido e fazia mamografia daqueles tumores que eram encontrados nas mamas. E ele percebeu que os tumores malignos apresentavam umas microcalcificações. Então, ele começou a estudar essas microcalcificações. E ele percebeu que dependendo da morfologia, da quantidade e da aonde se encontrava a localização, essas microcalcificações elas tinham ligações diretas com tumor malignos, tá? Pessoal, isso ficou claro para vocês? Vocês conseguiram entender? Me respondam sim ou não. Isso ficou claro? Sim. Sim, né? Então, agora vocês entendem por que que precisava de um aparelho de alta resolução. Porque somente um aparelho de alta resolução eu consigo ver o quê? As microcalcificações, ok? Então, vocês têm que lembrar disso. Mamografia, o que que o médico está procurando além de lesão? Microcalcificação. As microcalcificações, elas têm ligações diretas com tumor maligno, mas é qualquer microcalcificação? Não, são as microcalcificações aquelas bem pequenininhas, sem formato definido, dependendo da sua quantidade e na localização que ela é encontrada na mama. Lembra que eu mostrei para vocês uma foto de uma microcalcificação e perguntei? Eu falei, gente, isso aqui grandão é uma calcificação. Microcalcificação são bem pequenininhas, tá bom? Então, quais são as características do aparelho de raio-x, né? Do aparelho de aparelho de um mamógrafo. Rolando a língua aqui. Ele tem um braço em C, em forma de C, né? E que é isso aqui. Formato anatômico para que a paciente consiga colocar a mama. Ele ajusta com a altura, ele sobe, ele desce, ele vira para a direita, ele vira para a esquerda, né? Ele tem um formato anatômico para colocar a mama. Ele tem um tubo em alvo e os filtros específicos para a mama. Ele tem um pequeno ponto focal, né? O ponto focal da mama. Por que que é um ponto focal? Quero dizer que a saída de raio-x dele, ele é bem pequena. É diferente do aparelho de raio-x que você abre o colimador, que coloca do tamanho do tórax, do tamanho do abdômen. Não, ele é pequeno, ele só vai colimar essa região específica aqui da mama, tá bom? Ele tem o KV e EMAs específicos que diferencia do raio-x. Como eu disse, o KV é menor na mama, né? A gente muda de 1 em 1, no máximo de 2, diferente do raio-x que a gente muda de 10 kV, 20 kV. E os MAS também são específicos, eles costumam ser mais altos. Por quê? Porque olha a diferença. O raio-x, eu preciso de quantidade de raio-x e força de penetração, o KV, né? O MAS é a quantidade de raio-x que é produzido na ampola. O KV está relacionado com força de penetração. Então, como eu não preciso de muita força de penetração na mama porque não tem osso, eu uso o KV baixo. Porém, eu preciso de quantidade de raio-x para atravessar toda aquela mama, tá? Então, o MA da mama costuma ser um pouco mais alto e o KV baixo, bom? Compressoras de diversos tamanhos, porque temos vários tipos de tamanho de mama. Tem mama pequena, mama média, mama grande. Acessório para magnificação, que a gente vai ver um pouquinho para frente. Chassis e filmes específicos, tá? O tubo para mamografia possui uma geometria diferente dos tubos convencionais. Por qual motivo?
ele evita que o feixe de radiação penetre na parede torácica da paciente. Por exemplo, aqui é o tubo de raio-x, tá? Ele não sai aqui, ó. Quando ele vem bater aqui, ó, ele não bate aqui nessa região para cá. Ele bate daqui para cá, evitando que a paciente que esteja aqui em pé pegue raio-x ali no tórax dela, tá bom? E aqui, por exemplo, é uma bandeja, olha, aqui a gente tem a bandeja da mama, né? Aqui a gente coloca o cassete, que nem o cassete está inserido aqui embaixo. A gente coloca a mama da paciente aqui e comprime a mama dela, tá? Isso aqui, pessoal, é um aparelho de magnificação. Essa aqui tá ampliada por uma magnificação. Não sei se vocês conseguem perceber. Aqui, ó, aqui tá o book, tá? Aqui eu coloco o chassi aqui, ó. Certo? Aqui eu coloco a mama e aqui eu comprimo. Então, quando eu comprimo aqui, a imagem já sai aqui. Isso aqui, pessoal, que a gente chama de magnificação. Por exemplo, eu fiz a mamografia aqui e eu vi que numa determinada região da mama eu encontrei umas microcalcificações. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esses acessórios aqui do meu aparelho e vou colocar Isso aqui é tudo tira, pessoal, tá? Tudo sai. Então, eu tiro essa bandeja e coloco essa bandeja. Eu tiro isso aqui e coloco esse aqui, tá? E uso o compressor. Tiro esse compressor, coloco um compressor menor. Daí, o que eu faço? Em vez de comprimir a mama aqui embaixo, eu comprimo a mama aqui em cima. Eu desço um pouquinho meu aparelho e coloco a mama da paciente nessa região e vou comprimir aquela região que eu vi que tem microcalcificações. Daí, quando eu comprimo a mama da paciente, o que acontece? Essa distância aqui, ó, do objeto da mama para o filme, a gente causa aqui uma ampliação. Então, o que é pequenininho aqui, por causa dessa distância, acaba ficando maior, que a gente chama isso aqui de ampliação, de magnificação. Eu estou magnificando essa região, estou aumentando ela. Por isso, pessoal, que na mamografia existem outros acessórios que a gente utiliza. Por exemplo, isso aqui, esse aparelho, ele está montado para fazer a magnificação. Então, eu faço uma mamografia normal, vejo se tem microcalcificação. Se tiver microcalcificação, eu troco essa bandeja aqui por esse aqui, para o menorzinho. Eu tiro isso aqui, coloco esse aqui, coloco essa bandeja aqui e faço uma localizada somente das microcalcificações. Porque se aqui, ó, ele vai aparecer bem pequenininho. Quando eu faço essa ampliação, eu aumento essas microcalcificações de tamanho. Mas por que, professora, que você quer ver? Porque o médico quer estudar, como eu disse, a quantidade que tem de microcalcificações nessa região, ele quer ver a quantidade que tem de microcalcificação, o tamanho delas, ele quer ver a morfologia, como é que elas se apresentam, se são todas redondinhas, se são todas iguais ou se são diferentes, quantas são. Daí ele pode pedir um controle daqui 3 meses para fazer de novo, para ver se está aumentando de tamanho essas microcalcificações, porque se ele vê que está aumentando, ele pede já para o paciente tirar, porque ele acha que pode virar algo maligno, ou já é algo maligno, já pede para fazer uma biópsia, tá bom? Então, por isso que a gente tem esses acessórios aqui na mama, tá? E aqui são outros acessórios que a gente tem. Por exemplo, aqui, ó, tem uma ampliação, ó, de 1,8 centímetros. É bastante coisa, pessoal. A gente coloca a mama da paciente aqui em cima, faz a compressão aqui, e ela vai ter tudo isso de ampliação e a imagem vai sair aqui embaixo, tá? Isso aqui é o compressor do aparelho, ó. Isso aqui está montado por uma compressão focal. Até aqui tá tudo bem, pessoal? Vocês conseguiram entender o aparelho de mamografia, os acessórios que a gente tem no aparelho? Tranquilo? Sim. Tranquilo, né? Então, eu pergunto para vocês, qual a faixa de força que é utilizado para comprimir em média uma mama, né? 8 a 10 quilos? De 11 a 18 quilos? De 14 a 16 quilos ou nenhuma das alternativas? O que vocês acham? Vocês têm uma ideia? Alguém assistiu a aula, viu lá eu falando sobre isso? Qual a faixa de força que é utilizado para comprimir em média uma mama? Pessoal, qualquer lugar que você for fazer um processo seletivo vai fazer essa pergunta. O que vocês acham? Vocês acham que a gente aperta o quanto que a gente quer?
Você acha que tem um limite? Tem um meio termo ali que é necessário? Quem vai chutar aí? Pode chutar qualquer resposta, pessoal. Qual que é, pessoal? Qual a resposta que vocês acham certa? A, B, C ou D? É a B, de 11 a 18 quilos força. Perfeito, letra B, de 11 a 18 quilos. Então, os aparelhos, a maioria, pessoal. Ah, professora, de onde você tirou isso? Foi aquilo que eu coloquei lá no grupo. Não sei se coloquei para vocês. Depois eu vou ver de novo. Que é o do INCA, né? Que como posso dizer? Deixa eu olhar aqui para vocês. Se eu coloquei no grupo para vocês aqui, mas eu acho que eu coloquei. Alguém que perguntou para mim. Se eu não coloquei, eu coloco aqui de novo. Um PDF do INCA falando sobre as aulas, posicionamento. Aqui, ó. A atualização tá aqui, pessoal. Eu tô mandando no grupo de novo aqui, ó. Coloquei um okzinho, tá? Então, aqui, ó, atualização em mamografia, que é um PDF. Todas as minhas aulas foi tirado dessa atualização, tá? Então, assim, às vezes vocês vão ver que mas eu vi numa literatura isso, eu vi numa literatura daquilo. Eu tirei dessa literatura que para mim é a mais correta, tá? E a maioria dos aparelhos colocam de 11 a 18 quilos, tá? É uma média aí. E aqui a gente vai falar da compressão, né? Que eu falei se deve ser liberado. Quando você comprime a mama, pessoal, vocês têm que tomar essa consciência de saber que seu aparelho está liberando automaticamente, né? Ele deve ser liberado automaticamente após a exposição, pois pode causar desconforto à paciente, uma vez que se utiliza uma faixa de força que varia de 11 a 18 quilos, né? Como a gente viu, né? Qual o parâmetro utilizado na mamografia que compensa as variações na densidade do tecido e na espessura da mama, selecionando de forma criteriosa os parâmetros técnicos para a exposição? KV, o MAS, o CAI ou nenhuma das alternativas? O que vocês acham? Qual o parâmetro utilizado na mamografia que compensa as variações na densidade do tecido e na espessura da mama, selecionando de forma criteriosa os parâmetros técnicos para a exposição? KV, MAS, CAI ou nenhuma das alternativas? Pode chutar, meninas. A ideia aqui não é ver se vocês estão acertando ou errando, e sim vocês participarem, tá? É a B, MAS. É o quê? A B, MAS. O MAS? Vocês acham que é? Deixa eu ver se alguém vai responder outra coisa. Ó, então vamos lá. O KV é menor, mas o MAS é mais alto. Qual o parâmetro utilizado na mamografia que compensa as variações na densidade e no tecido da espessura da mama, selecionando de forma criteriosa os parâmetros técnicos para a exposição? Se vocês não assistiram a aula, pessoal, dá uma olhadinha lá, para vocês entenderem o que é o CAI. Eu lembro que eu coloquei até um vídeo sobre isso. É o controle automático de exposição. Hoje em dia, todos os aparelhos de mamografia e de tomografia, a gente chama de modulador de dose. O que é um modulador de dose? Ele vai calcular de acordo com a espessura a sua mama, ou, por exemplo, na tomografia, a espessura que você vai emitir radiação, por exemplo. Um tórax de um paciente é maior do que o meu, por exemplo, um tórax de um paciente que tem 120 quilos é muito maior que o meu. Então, quando você faz o scout na tomografia, no próprio scout, o aparelho já faz a modulação de dose. Ele sabe que em determinadas regiões, por exemplo, na mama, ele precisa de mais KV, e às vezes um pouquinho mais para baixo da mama, ele precisa de menos KV. Ele modula a dose. Na mamografia, a gente tem o controle automático de exposição, que é parecido com o modulador de dose. O que ele faz? Ele vai, quando você comprime a mama, automaticamente o aparelho ele vai calcular a dose que você vai colocar naquela paciente de acordo com a espessura dela. Então, ele vai calcular a dose de acordo com a espessura e a densidade da mama, tá? Então, por exemplo, eu apertei meu aparelho, coloquei lá, deu 28 de espessura. Automaticamente, o aparelho tem o CAI, que é o controle automático de exposição. Eu vou colocar o CAI, que é uma
que é uma ferramenta que a gente tem no aparelho, que eu vou mostrar aí para vocês. Quando você clica nele, né, você seleciona, por exemplo, aonde você quer que o aparelho penetre com mais intensidade e aonde você quer que coloque com menos intensidade, e automaticamente ele faz o cálculo da dose. Você não precisa colocar KV, você não precisa colocar MAS. Automaticamente ele já faz o controle automático de exposição, sozinho. Então você só comprime a mama, coloca onde você acha que tem mais densidade da mama e menos densidade, e ele automaticamente vai colocar para você o KV ou o MAS, você só precisa ir lá e disparar o raio-x, tá? Então, aqui, ó, o CAI, que é o controle automático de exposição, ele controla tanto a tensão quanto o MAS. Tensão é o KV, ele controla tanto a tensão quanto o MAS, com uma pré-exposição para ajustar a tensão da aceleração adequada para cada tipo de mama irradiada. Alguns modelos de mamógrafos controlam, inclusive, a seleção de filtro e o material do anodo. Foi aquilo que eu falei para vocês. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho debaixo da minha bandeja do book, eu tenho isso aqui, tá? Então, assim, por exemplo, eu coloco a mama aqui. A mama da paciente, o mamilo dela ficou até aqui. Então, não adianta, se o mamilo ficar aqui, eu colocar o botão aqui atrás. Porque senão o raio-x vai bater aqui e não vai pegar nada. Sendo que o mamilo da paciente está aqui. Daqui para trás é mama. Daqui para cá não tem nada. Então, eu vou de acordo com o tamanho da mama. Se eu vi que a mama parou aqui, eu coloco 2. Se eu vi que a mama parou um pouquinho mais para frente, coloco no 3. Se eu vi que a mama tá grande, 4. Se a mama é muito grande, 5. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó, posição do sensor. Que esse sensor que vai fazer o controle da dose, tá bom? Meninas, isso ficou claro para vocês? Sim. Sim. Deixa eu ver se eu consigo abrir o link aqui. Se eu conseguir, a gente vê o videozinho. Quem sabe ele abre. Às vezes ele abre, às vezes não. Ó, isso aqui é aquilo que eu mandei para vocês. Tudo que eu tirei para vocês dessa aula está esse PDF que eu mandei para vocês, tá bom? Aqui, ó. Vocês estão ouvindo? Sim. 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 Isso aqui é uma fotocélula, pessoal, tá vendo? Eu vou voltar aqui de novo para vocês verem. Olha que legal. Isso aqui cai muito em prova, né? Então, só para vocês verem, pessoal, que isso aqui, ó, sai a bandeja, né? O book, ele sai do aparelho. Você tira ele, você pode trocar, tá? Pessoal, vocês estão vendo essa imagem aqui? Vocês estão me ouvindo, meninas? Eu tô Sim. ouvindo. Ó, vocês conseguem perceber isso aqui? Vocês estão vendo a imagem? A imagem que eu tô vendo é do Kiss. Vocês não estão vendo o Escrito. vídeo? Não.
Não, não apareceu o vídeo. Não, não apareceu o vídeo, Não não. apareceu, não. Vocês só ouviram? Não. Também Também não. não. Eita, então vamos lá. Peraí. Peraí, meninas. Peraí que eu vou compartilhar de novo aqui para vocês. Vocês estão vendo agora? Ah, sim. Tá? Agora Sim. sim. Quando vocês não estiverem ouvindo, vocês falam comigo, tá? Porque às vezes para mim não aparece. Ó, eu vou pôr de novo, desde o começo, tá? Ó, vê se vocês estão ouvindo direitinho e estão vendo o vídeo. Sim. Vocês estão ouvindo o som? Tá sem som. Tá Tá sem sem som. som. Vocês não estão conseguindo ouvir nada do som aqui? Não. Não. Bom, aqui está no volume. Eu vou explicando para vocês então, tá? Vão olhando o vídeo aqui, ó. Aqui ele está mostrando um aparelho de mamografia que ele tira, tá vendo? Essa bandeja, aqui, ó, ela fica fixa. Isso aqui vocês entenderam, que é o book, né? Que Sim. quando Sim. você pode tirar ele, você pode trocar. Então, aqui está mostrando aonde fica a fotocélula. A fotocélula que eu expliquei para vocês. Ele vai tirar a fotocélula aqui, ó. Vai tirar a fotocélula. E essa aqui, pessoal, é a fotocélula, tá? Ela fica... Você tira o book e ela fica embaixo do book, tá? Então, ele está mostrando para vocês aqui, por exemplo, que todo o aparelho automático e semiautomático existe essa fotocélula. Então, provavelmente, todas vocês vão trabalhar com aparelho automático, que hoje em dia que é os aparelhos mais utilizados, tá? Então, por exemplo, eu coloquei a mama do paciente aqui, ó. Eu tenho esse tecido que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, que isso aqui é a parede torácica. A paciente está de frente para o aparelho. E aqui é como se eu estivesse indo comprimir a mama dela. Então, a gente vai estudar mais para frente, a gente vai ver que na mama a gente tem dois tipos de tecido. Eu tenho o tecido fibroglandular, que a gente chama, que é o tecido mais denso, e o tecido em volta, que é o tecido adiposo. Então, quando eu coloco a mama da paciente, eu tenho a fotocélula embaixo aqui, que eu defino aonde que eu quero que a radiação, que ela caia com mais intensidade, tá? Por exemplo, aqui, ó. Eu sei que essa região da mama, atrás do mamilo, tem uma concentração muito grande de tecido fibroglandular. Então, eu preciso que o raio-x atravesse aqui, essa região. Ó, então, eu vou colocar a fotocélula no botãozinho B. Ele vai mostrar mais aqui, ó, que nos aparelhos, essa fotocélula, ela vem em meia-lua. Então, cuidado, pessoal, por exemplo, quando vocês colocar a mama, por exemplo, eu comprimi a mama, o mamilo da paciente está aqui, né? O tecido fibroglandular, ele costuma ficar nessa região, que é o que tem maior densidade. Então, eu vou colocar meu aparelho aqui, o botãozinho, no número 2. Porque se eu colocar no número 1, vai pegar muito a parede torácica da paciente. E se eu colocar aqui no número 3, o que vai acontecer? Vai pegar somente O mamilo. mamilo. Não me interessa. E se eu colocar aqui, vai cair fora. Então, eu tenho que colocar certinho pelo tamanho da minha mama, a meia-lua, né? A fotocélula, o botãozinho aqui embaixo, de acordo com o tamanho da mama. Se for uma mama muito grande, daí eu venho e coloco o número 4 aqui, tá? Tá. Espera aí que vai passar mais coisa. Ele tá explicando. Olha lá. Tá falando que esses dois não dá para utilizar, porque vai cair fora. E o correto se utilizar é esse aqui, tá bom? 3. E por quê, pessoal? Porque se você não colocar a fotocélula de forma correta, o que acontece? Tem essas exposições não adequadas, né? Essa é uma exposição adequada. Esse tecidinho branco que vocês estão vendo aqui é o tecido fibroglandular. O tecido cinza é o tecido adiposo. Então, sempre eu tenho que colocar a radiação, o pico de radiação, vamos colocar assim, no tecido que eu tenho mais dificuldade de atravessar. E o tecido que eu tenho mais dificuldade de atravessar fica sempre atrás do mamilo. Bom? E aqui, pessoal, foi essa imagem que eu estava mostrando para vocês. Eu não sabia que vocês não estavam vendo o vídeo, tá? Vocês conseguem ver alguma coisa aqui? Olhe com bastante cautela.
Essa região aqui, Isso, onde tem esse círculo. aqui parece ter alguma coisa estranha, né? Ó. Parece uma Aqui. microcalcificação. Exato. Tá vendo isso aqui que vocês estão vendo? Que quase a gente não consegue ver? Uns pontinhos brancos aqui, ó. Uhum. Isso aqui são as microcalcificações. Veja como ela é difícil fazer. E aqui, o que aconteceu? Ele fez uma ampliação. Ele ampliou aquela região para ele conseguir ver a microcalcificação melhor, tá? Então, por isso que você tem que tomar cuidado, porque se você faz uma técnica, seja uma subexposta, né, muito branca, você esconde as microcalcificações. Como é que o médico vai ver? Então, ó, isso é inadequado. São as mesmas imagens, tá? É a mesma imagem. Porém, você usou fotocélula errada e aqui você usou a fotocélula adequada. Então, toma cuidado, porque senão você pode ocultar uma lesão. E a paciente pode ir embora com essa lesão sem saber, tá bom? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que conhecer todo o equipamento. E aqui ele mostrando o posicionamento correto, olha lá, mamas com implante de silicone. Isso aqui, pessoal, é um implante de silicone, tá? Então, aqui eu tenho o músculo peitoral da paciente, o músculo peitoral menor, o músculo peitoral maior aqui, o contorno da mama da paciente, e aqui eu tenho o silicone, tá? A prótese, né? Quando eu tenho prótese, pessoal, eu tenho que utilizar a técnica manual, porque quando é prótese, eu tenho KV, MA e filtro específico, tá? Eu não posso utilizar o K, o controle automático de exposição, porque ele não consegue calcular a dose para atravessar essa espessura aqui, que a densidade do tecido é muito grande. Tudo bem? Conseguiram entender? Sim, Sim. Então, para a gente entender, né, nossos aparelhos, se você, depois que vocês começarem a fazer estágio ou for trabalhar, vocês vão conhecendo o equipamento de vocês, vocês vão ver que tem filtro específico, né, aqui o filtro de molibdênio, que é o filtro específico em mamografia, né, para cálculo do KV, utiliza a equação KV igual a espessura da mama comprimida vezes 2, mais a constante do aparelho, que geralmente costuma ser 20 nos mamógrafos, tá? Esse é mais ou menos o cálculo que a gente faz. Mas sempre quando vocês forem fazer, por exemplo, a fazer estágio, trabalhar, eles já vão passar mais ou menos a tabelinha para vocês. Ah, quando for espessura de 8, usa espessura de 4, usa 28 kV. Quando for espessura de 5, usa 29. Mas quem que criou essa técnica? Com certeza foi um físico lá que fez o cálculo e passou a técnica para ela. E ele usou essa tabelinha aqui. Bom? Quando você tiver o K, o controle automático de exposição, você não precisa colocar nem o KV nem o MAS. Esse aparelho, por exemplo, está dizendo que o MAS está AA, totalmente automático, tá? Você só coloca o KV e automaticamente ele já calcula o restante, tá bom? E vamos falar também, pessoal, de um assunto muito abordado, que é a proteção radiológica. Costuma-se quando a paciente entra na fazer mamografia, saiu há muito tempo atrás, acho que já faz uns 7, 8 anos, um protetor de tireoide para paciente. Então, eu pergunto para vocês, se você estivesse trabalhando hoje já na mamografia e a paciente pedisse um protetor de tireoide para vocês, vocês dariam sim ou não? Qual seria a conduta de vocês? Sim. Sim, Sim. todas sim, dariam? porém no equipamento tem, né, a proteção lá para tireoide. Não, aquilo lá Não, não é não um é? protetor, aquilo Não? lá é somente ele é somente um vidro para encostar o rosto da paciente, tipo, uma proteção para que a paciente não passe com a cabeça em cima da mama, tá? Mas aquela lá não é nada de proteção, não é. Porque se fosse, ele ia atrapalhar a exposição, né? Quando o raio-x batesse Entendi. nele, poderia causar algum artefato. Então, ele é só um acrílico para proteger que a paciente não coloque a cabeça em cima da mama dela, tá? Então, assim, surgiu vários, né? Quando começou sobre proteção, as pacientes pedem protetor de tireoide, daí a paciente, daí o técnico dá, daí assim, o protetor, ele atrapalha, dependendo do lugar que você for trabalhar, ele tem uns protetor de tireoide que é muito grande, ele não foi feito para mamografia específica, ele foi feito para o setor de radiologia, é utilizado na tomografia, é utilizado no raio-x mesmo, ele é muito grande. E
vezes, pessoal, por ele ser grande, ele acaba atrapalhando. Ele acaba atrapalhando ali, né? Quando você faz